Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 198 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos falar do que esperar do GP da Bélgica de 2023, a 13ª etapa do campeonato. Vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. O GP da Bélgica está na Fórmula 1 desde 1950, ou seja, desde a temporada de estreia da categoria. É um dos GPs mais lendários e icônicos da Fórmula 1. Embora já tenha sido realizado em vários circuitos, o GP da Bélgica é muito famoso por conta da pista de Spa-Francorchamps, circuito mais extenso aí das pistas atuais da Fórmula 1, e possui a Eau Rouge, que é a curva mais desafiadora dos circuitos atuais da Fórmula 1. Esse circuito ele é bem misto, então ele é preferido aí pela maioria dos pilotos. Quase todos os pilotos da Fórmula 1 preferem, tem como o seu circuito preferido o circuito de Spa-Francorchamps. Isso deixou ainda mais aí lendária e icônica essa pista e propriamente o GP da Bélgica. No entanto, a Eau Rouge, embora seja desafiadora, ela é sempre alvo de polêmicas, por conta aí de várias mortes que já ocorreram nessa trajetória, seja na curva ou seja após a curva ali, e tem aquela batida em T que faz geralmente as mortes de alguns pilotos. E recentemente nós tivemos um piloto aí que com 18 anos, se eu não me engano, que morreu. Então aí vem toda a discussão em torno da Eau Rouge, se tem que alterá-la, se tem que extingui-la da pista, do traçado, por conta da questão de segurança. No entanto, essa polêmica, obviamente que a FIA e o automobilismo sempre prezam pela segurança dos pilotos, mas também se você tira a Eau Rouge do traçado da atual pista de Spa-Francorchamps, perde muito o charme, perde muito a questão de ser justamente esse palco de diversas corridas lendárias e também de toda a história e bagagem da Fórmula 1. Então eu acho que é muito perigoso esse debate, essa discussão, porque o que acontece? Em um lado tem em prol da segurança dos pilotos, obviamente, em outro também as características do circuito que vem de vários anos, e justamente essa questão de ser desafiador que faz com que os pilotos achem o melhor circuito aí do calendário da Fórmula 1. Temos que verificar também que os pilotos também têm sido, por conta dos carros mais seguros, os pilotos têm abusado demais também aí quando se fala em Spa-Francorchamps. Antigamente, se você pegar a década de 80 e 90, os pilotos eram mais comedidos, tinham mais medo, justamente de passar na Eau Rouge e também do circuito como um todo. Hoje em dia, por conta dos carros estarem muito seguros, os pilotos têm abusado muito também, né? Eu sempre gosto de lembrar uma classificação no 2021, que o Lando Norris, mesmo na chuva, estava dando tudo que tinha no carro ali, explorando tudo na Eau Rouge, e bateu forte, embora não tenha acontecido nada com ele. Eu ainda falei na época, na live, que isso só aconteceu porque a segurança do carro é tanta que o Lando Norris abusou ali daquela condição de pista, de fazer a Eau Rouge no limite, sendo que estava em pista molhada. Lembrando também que se a Eau Rouge é tão perigosa, se o circuito de Spa-Francorchamps é tão perigoso, em condições de chuva, dê bandeira vermelha, suspenda a corrida, porque a maioria das tragédias acontece no GP da Bélgica. Tendo condições de tempo bom, acontece a corrida. Pode ver que a maioria das mortes acontecem em pista molhada. Então, o que acontece? Eu acho que não é o fato de mudar o traçado ou tirar a Eau Rouge do traçado de Spa. É simplesmente a gente ver as características da corrida em loco. Se estiver chovendo muito, bandeira vermelha ou suspende a corrida. Se estiver em condições de tempo bom, pode acontecer a corrida, porque se você pegar na história, a maioria dos pilotos que faleceram foi por condições de climas ruins em Spa-Francorchamps. E a Eau Rouge, o nome significa água vermelha, provém de um córrego próximo à pista ali, que tem essa cor. Entretanto, é um mito também, essa tonalidade se deve ao sangue dos pilotos que morreram nesse trecho. Então, além de ser o córrego próximo ali, que tem uma coloração avermelhada, tem a questão também
desse mito aí da tonalidade da água vermelha ser o sangue dos pilotos que morreram. O próprio Ayrton Senna ele dizia que falava com Deus toda vez que passava por ela. Né? Nós tivemos aí a morte do Antônio Hubert em 2019 na Fórmula 2. Essa questão de batida em T ali depois da Rouge é o que geralmente é o que acontece aí, as mortes dos pilotos. Stefan Beloff, que seria a princípio seria uma lenda da Fórmula 1, também morreu na Rouge. E também agora recentemente esse piloto de 18 anos, que agora aqui eu não vou me recordar o nome. É um circuito de alta velocidade, né? E muito misto, possui retas longas, curvas de baixa, curvas de média. Como eu já disse, é a maior extensão dos circuitos da Fórmula 1. É o circuito que marcou a estreia e a primeira vitória de Michael Schumacher na Fórmula 1. E esse é o 6º GP do calendário com o maior número de ultrapassagens. Então é um circuito que tem muita ultrapassagem e um detalhe, apenas 39% dos poles vencem a corrida. Ou seja, você fazer a pole position não é garantia de vitória, apenas 39% que vence a corrida. Então vamos falar aí do circuito. Como eu disse, o circuito é de Spa-Francorchamps, a extensão de 7.004 metros, serão 44 voltas, perfazendo aí uma distância total de 308,052 km, tem 19 curvas, 2 pontos de DRS. A melhor volta é de Valtteri Bottas em 2018, com tempo de 1:46.286. Lembrando, pessoal, que esse final de semana em Spa, né, teremos a corrida sprint, então vai ser muito interessante aí ver esse final de semana com corrida sprint, com classificação de sprint, numa das pistas mais lendárias da Fórmula 1, e inclusive muito extensa, que é Spa-Francorchamps. Os maiores vencedores: Michael Schumacher com 6 vitórias, seguido aí de Ayrton Senna com 5 vitórias. Depois nós temos Jim Clark, Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton, cada um com 4 vitórias. E depois nós temos Juan Manuel Fangio, Damon Hill e Sebastian Vettel, cada um com 3 vitórias no GP da Bélgica. Mais poles: Lewis Hamilton tem 6 poles, seguido aí de Fangio, Prost e Senna, cada um com 4 poles. E depois Graham Hill e Mika Hakkinen com 3 poles cada. Mais pódios aí no GP da Bélgica: Lewis Hamilton também com 10 pódios, seguido de Michael Schumacher com 9. Depois nós temos Alain Prost com 7 pódios. Depois nós temos Ayrton Senna e Sebastian Vettel, cada um com seus 6 pódios. Depois nós temos Bruce McLaren, Nigel Mansell e Kimi Raikkonen, cada um com 5 pódios. A equipe mais vencedora no GP da Bélgica é a Ferrari, com 18 vitórias, seguido da McLaren, com 14 vitórias. Depois nós temos a Lotus, com 8 vitórias. Mercedes e Red Bull, cada uma com 5 vitórias. E a Williams vem depois com 4 vitórias. Os últimos vencedores: em 2022 nós tivemos Max Verstappen. Nós vamos falar um pouquinho do que aconteceu aí daqui a pouco. 2021 Max Verstappen, 2020 Lewis Hamilton, 2019 Charles Leclerc, 2018 Sebastian Vettel, 2017 Lewis Hamilton. Falar então um pouquinho dessa corrida da temporada passada que o Verstappen venceu. Foi um GP com uma vitória extraordinária do Verstappen, uma das melhores da carreira dele. Após cumprir uma punição, embora ele tenha sido pole, ele cumpriu punição, ele largou de 14º, veio escalando todo o pelotão e ainda venceu a corrida. E foi um GP também marcado aí da treta entre o Hamilton e o Alonso na curva ali, onde o Hamilton, né, claramente foi o culpado e bateu no Alonso ali. Então nós tivemos a vitória do Verstappen, em segundo lugar Sérgio Pérez, ou seja, uma dobradinha da Red Bull. Terceiro lugar, completando o pódio, Carlos Sainz. Se você quiser uma análise completa do que aconteceu no GP da Bélgica da temporada passada, é o nosso episódio 105 do nosso podcast. Então, seja no YouTube ou no seu agregador preferido de podcast, vai lá no episódio 105 que você vê tudo mesmo, uma análise completa do que aconteceu na última corrida da Bélgica. E agora, o que esperar para 2023? Obviamente a Red Bull é a ampla favorita, sem sombra de dúvidas. Todas as apostas aí em prol da Red Bull. No entanto, nós tivemos aí a McLaren muito bem ultimamente, ela e a Mercedes aí competindo como uma segunda força. Eu acho que a Ferrari e a Aston Martin a gente já pode colocar aí para disputa de terceira força, já não compete lá em cima mais. O Fernando Alonso, inclusive, já deu uma declaração falando que nas férias a equipe
tem que rever alguns conceitos para poder vir forte para a segunda metade da temporada. Então, eu acredito aí que quem vem como segunda força seja a McLaren e a Mercedes, embora tenha um leve favorecimento à McLaren por conta das duas últimas corridas. Ela desenvolveu bem em pista de alta e desenvolveu bem em pista de baixa. Então, um circuito misto como Spa, eu acho que, e de alta velocidade também, eu acho que a McLaren ainda vem um pouquinho à frente da Mercedes. Então, Red Bull disparada à frente, e depois eu coloco a McLaren e Mercedes. Eu acho que Ferrari e Aston Martin só correm por fora para esse final de semana. Previsão do tempo. Nós temos aí possibilidade de chuva todos os dias. Na sexta, mínima de 15 graus, máxima de 20 graus, com possibilidade de chuva fraca. No sábado, tem possibilidade inclusive de tempestades, com mínima de 12 graus, máxima de 20 graus. E no domingo, possíveis pancadas de chuva, mínima de 13 graus, máxima de 20 graus. Então podemos ter chuva ou pista molhada durante todo o final de semana. Aí vem o alerta por conta do perigo que é Spa-Francorchamps. Então talvez teremos bandeira vermelha, safety car, talvez até suspensão aí de treino ou de corrida por conta desses acontecimentos, principalmente da morte desse piloto que aconteceu algumas semanas atrás. Compostos de pneus da Pirelli. Vai com a gama mais macia de pneus dos compostos, C3, C4, C5. Então, eu acredito em um GP de duas paradas, embora talvez nós não tenhamos aí C3, C4, C5 por conta de ser pneus intermediários ou pneus de chuva extrema, porque pela previsão do tempo aí teremos chuva os 3 dias da semana. Então, pode ser que a gente não venha com essa estratégia de gamas mais macias de pneus, mas se for mesmo em condições de pista boa, C3, C4, C5, eu acredito que seja um GP para duas paradas. E como eu disse, teremos sprint, então é um final de semana recheado de atrações aí um pouco diferente. Então vamos falar da programação. TL1, ou seja, treino livre 1, será na sexta-feira, às 8h30 da manhã, com transmissão da Band Esportes. Depois nós temos o treino classificatório na sexta-feira. Esse treino classificatório é justamente o qualify para a corrida principal. Então será na sexta-feira ao meio-dia com transmissão da Band Esportes, ou seja, esse qualify determina o grid de domingo, porque o sábado é apenas por conta da sprint. Então vamos falar aí do sábado agora. A classificação da sprint será no sábado às 7 horas da manhã, ou seja, o qualify para o grid da sprint, e depois a corrida sprint no sábado às 11h30 com transmissão da Band. Classificação sprint então sábado às 7 horas da manhã com transmissão da Band Esportes, e a corrida sprint no sábado, 11h30 da manhã, com transmissão da Band. Na corrida principal, que vale a classificação da sexta, como eu disse, corrida principal então no domingo às 10 horas da manhã, com transmissão da Band. Por fim, os meus palpites aí para o final de semana. Eu acredito aí numa pole position do Max Verstappen, seja aí com tempo seco ou chuvoso. O Max Verstappen é o melhor piloto aí, está na melhor fase da carreira, então é o melhor piloto atualmente do grid, então e ainda tem o melhor carro. Pole Verstappen, vitória Verstappen. Segundo lugar, eu vou dar 2 palpites. Eu vou dar Sérgio Pérez em condições de pista boa, pista seca. E se não for em condições de pista seca, eu vou dar um palpite aí que seria Lewis Hamilton em segundo. Terceiro lugar, Lando Norris em condições de pista seca. E em condições de pista molhada eu coloco aí o Fernando Alonso. Então, com a chuva a gente equilibra um pouco a situação dos carros e predomina aí o talento dos pilotos. Então, primeiro lugar Verstappen, segundo lugar Pérez ou Hamilton, terceiro Norris ou Alonso. Volta mais rápida, Max Verstappen. Mas digam vocês aí na caixa de comentários os palpites de vocês para esse final de semana, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje do que esperar de GP da Bélgica de 2023. Espero que tenham gostado. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo, vai lá dar 5 estrelas, dá aquela moral para a gente. Isso fortalece muito o nosso conteúdo aí, ajuda muito a crescer o canal, a crescer o nosso podcast, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus.